perfeito entendimento, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Uma leitura necessária para entendermos a proposta do tema. Alerta agora, daqui a pouco, alarme. Em o nome do Senhor Jesus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E depois, antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Senhor, eis-nos aqui, precisamos da Tua palavra. O Teu povo precisa entender que é tempo de alerta, não é tempo de ficar deitado eternamente em berço esplêndido, mas é tempo de alerta, para que ninguém seja surpreendido pelo alarme. Meu Deus, acorda esse povo, acorda a igreja desse tempo, acorda a igreja dessa geração. Trabalha na vida de todos, faz com que esse povo se levante ao som da tua voz que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Então faz um rebuliço no meio do teu povo, ó maravilhoso Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa mensagem possa produzir os efeitos que estão na tua mente, ó Senhor. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. O nosso tema é agora, alerta agora, daqui a pouco alarme. Então, a nossa tentativa de colocar no banner aí é: nós não estamos com farol verde, a sinalização não é verde, a sinalização é amarela, de alerta. A parábola que nós lemos, ela é uma parábola que se entendida e atendida, porque às vezes as pessoas entendem, mas não atendem. As pessoas até algumas pessoas até sabem discursar bem sobre isso. Cantar, né? Eu fui atrás de uma música bem antiga, Josué Barbosa Lira,
que falava sobre isso. E desde pequenininho eu cantava isso, ouvia cantar na igreja. Acontece o seguinte, que muitas pessoas, elas estão com um problema chamado deslocamento temporal. E a gente trabalhando na terapia, a gente começa a ver muito mais através da psicanálise do que da própria psicologia, as causas de determinados comportamentos, de determinados estilos de vida. Existem pessoas que não estão vivendo em tempo real. Hoje é um termo muito usado, tempo real. Transmitido em tempo real. Transmitido em tempo real é transmitido ao vivo. Mas tem pessoas que vivem no passado. É só nós passarmos a ler o Salmo 90, no qual o maior entendido de Bíblia, aliás, não só de Bíblia, mas de tempo no Antigo Testamento, Moisés, ele trabalha a questão do tempo. Ele é tão entendido que ele narrou o homem imortal, narrou o homem com, no máximo, 969 anos, depois, logo em seguida, uma derrubada dos 969 anos de Matusalém para 120, em Gênesis 6 e 3, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porém os seus anos serão 120. Então, de 969, cai para 120, o homem tem que fazer uma leitura. Por que Deus diminuiu isso? No mínimo, tem que lembrar que quanto mais tempo a gente vive, mais mão de obra a gente dá para Deus e para os anjos do Senhor. Então, derruba. Mas esse mesmo Moisés, lá na colina, olhando para a terra prometida, na qual ele não entraria, ele compõe, ele tem a inspiração do Salmo 90. E lá ele diz, conheçamos, aliás, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ele diz, a duração da nossa vida é agora já uma derrubada do 120 que ele tinha para 70. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, alcançam os 80, nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Eu já falei algumas vezes aqui que eu me sinto realizado, Salmo 128, verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Tenho 4 netos. 70 anos também cheguei no dia 18 de março. Agora, e eu estou vivendo certo, estou vivendo em tempo real? Ou acontece no meu estilo de vida, nas minhas decisões, um deslocamento temporal? Se diz que quem tem depressão vive muito do passado, ou vive muito passado, e quem tem ansiedade vive muito do futuro. Nem sempre é assim, nem sempre isso é verdade. Em alguns casos pode ser verdade, mas nem todos pode ser. Mas existe uma questão que principalmente o povo de Deus precisa aprender. É viver o tempo certo. Porque não adianta nada eu achar que Jesus não vai voltar, que Jesus não está próximo. Não adianta. Como é que eu vou viver a vida achando que Jesus vai voltar no ano 2050? Sendo que em primeiro lugar, Jesus pode voltar antes. A pergunta que está aí agora, você vê direto aí no YouTube.
Quem é o relógio do mundo? É Israel? Israel é o relógio do mundo? Não, o relógio do mundo, sabe quem é? É o Senhor. O Espírito e a noiva dizem, vem. O relógio do mundo está na mão da noiva, da igreja e do Espírito. Quando terminar a evangelização mundial, o Espírito e a noiva vão cantar o dueto. Maranata, pode vir, Senhor Jesus, está completo. Não tem mais nenhum povo. E segundo o maior entendido, que por sinal nós precisamos orar por ele, o pastor Ronaldo Lidório, que está com câncer, precisamos orar. Esse homem é uma bênção. Ele mora em Manaus. Ele é mal entendido na questão dos povos não alcançados, na questão do ranking. Segundo ele, nós estamos ainda com 2.000 povos para serem alcançados. Por que tem ainda povos não alcançados? Por quê? Considera-se um povo alcançado o povo no qual existe uma igreja autóctone. O que é uma igreja autóctone? É uma igreja que não depende de ajuda externa para a sua proclamação. É uma igreja que tem número de associados, liderança formada, autoproclamação, autorreprodução e autossustentação e autorreprodução. 5 itens que dão essa condição. Então, ela não depende de fatores externos. Então, um povo que já tem uma igreja assim emancipada, dá a um povo a condição de povo alcançado. Só que a gente não imagina como Deus trabalha. Nós começamos a olhar aqui, irmãos, é só você ver, se você quiser ver aí, IAP Tatuapé no YouTube. Como é esse culto aqui, como é que ele alcança pessoas? Por exemplo, só nos últimos 28 dias, 36 pessoas de Angola estiveram cultuando conosco. E aí você vai ver uma lista na Espanha, em diversos lugares. E algumas, assim, bem esporádicas, você vê de países como Cuba e outros lugares. Você não entende como é que isso tem que acontecer. Mas a palavra de Deus diz, pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão. Porque não sabe se esta ou se aquela, ou se ambas germinarão. Então, temos que falar. E agora, quem é que vai dizer? Só que existe um momento que vai fechar. Agora, nós estamos na transição da tribulação para a grande tribulação. E lamentavelmente, gente, nós temos que falar isso, nós temos que admitir, porque nós somos igreja. Lamentavelmente, a igreja só se vira nos 30 quando está mordida no calcanhar, quando ela está perseguida. Enquanto está na tribulação, ela está nessa 4 paredes, cantando, show gospel, isso para todo lado, e live infrutífera, isso e aquilo, tantas coisas. Mas aqueles povos que precisam ser alcançados, não existe um esforço para alcançar. Aí vai vir... Nossa, por que Deus? Não é que Deus é sádico, não é que Deus quer ver a gente sofrendo, não. É que nós mesmos somos lerdos. O apóstolo São Pedro diz, aguardando e apressando-vos. Aguardando e apressando-vos. Por quê? Porque se Paulo dizia, e nós, os que estivermos vivos, é porque havia nos pais da igreja a expectativa de que Jesus poderia vir no tempo deles. Nós, os que estivermos vivos. Por quê? Porque eles imaginavam
que a Ásia Menor eram os confins da terra, e eles foram. A partir de uma escola de um cara chamado Tirano, né? Ele ficou pregando lá em Éfeso por algum tempo, lá na sinagoga, mas o pessoal era duro da sinagoga. Aí ele resolveu pegar uma escola de um chamado Tirano, né? De um certo Tirano. E lá ele formou muito missionário, e a Ásia Menor toda foi preenchida. Saíram todos os dias. Por 2 anos ele formou missionários. Então, por isso que ele achava que os confins da terra tinham sido alcançados. Mas os confins da terra estavam por aqui. E você teria que ser alcançado. Então, agora, se existe todo esse perigo, não dos acontecimentos, que o perigo, querida, não é do que vai acontecer, de que nós vamos ser presos, nós vamos ser degolados. O perigo é não ter o nome escrito no livro da vida. Esse que é o perigo. Esse é o grande perigo. Não estar com seu nome escrito no livro da vida. Então o alerta o alerta é exatamente para a questão de que nós precisamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida, né? Nós precisamos ter produtividade, por quê? Porque nós recebemos, no mínimo, um talento, e o que recebeu um talento foi prestar conta, devolver um talento, e foi reprovado, foi lançado nas trevas exteriores. Então, olha só, o alerta é esse. Além de você ter o seu nome escrito no livro da vida, você precisa ter, no mínimo, uma estrelinha na sua coroa. Você precisa granjear pelo menos mais um talento. Então o alerta agora é esse. Porque daqui a pouco vem o alarme. Daqui a pouco vem o alarme. E aí é vermelho. Então agora não está no verde. Gente, não está no verde. Agora está no amarelo. Mas daqui a pouco fica o vermelho. Ele pode ficar vermelho se você não acordar amanhã. Ele pode estar vermelho se Jesus voltar. Porque essa questão, em comparação de 24 mil povos, apenas 2 mil povos faltam ser alcançados, é muito pouco. Porque, de repente, o próprio Ronaldo Lidório, o pastor Ronaldo Lidório, vai constatar que, nossa, nesse tempo todo que nós não porque passou despercebido, tantos povos foram alcançados. Porque a profecia de Abacuque diz, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como? Como as águas cobrem o mar. É só você ver, você que vai na praia, quando você vai à praia, como é que ela avança. E principalmente quando a maré está alta. Ela vai avançando, e ela está crescendo, e ela vai avançando. Daqui a pouco começa a derrubar barracas e tantas outras coisas. Por quê? É isso que dá assim, a lição de como poderá acontecer o avanço do Evangelho. Poderá não, acontecerá mesmo. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nós temos pontos a ponderar. Primeiro, o tempo de Deus e o nosso tempo. O tempo de Deus é Kairos, o nosso tempo é Cronos. O nosso tempo é irreversível, está ali, está sendo marcado ali, 20 horas e 4 minutos. E daqui a pouco está 5 e vai embora. Só que
Aí o próprio grande entendido na Bíblia de tempo, Moisés, diz: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que é um dia no tempo de Deus? O dia da conclusão de uma tarefa. Então, essa conclusão de tarefa, a execução dessa tarefa, não é medida cronologicamente. Em estando concluída, ela foi um dia, foi assim que aconteceu na criação. Tanto que Deus trabalhou tanto com chamando a existência, né, que é o verbo bará, que é chamar a existência, como o verbo azá, que é criar a partir de algo. Agora, é muito importante você acordar, porque você precisa viver em tempo real. Você não pode viver no passado. Você não pode viver... quem vive no passado? Quem é procrastinador. Quem empurra as coisas com a barriga. Quem está adiando. Quem não sabe... Antigamente se falava assim: vivamos hoje como se Cristo voltasse amanhã. Não. Vivamos hoje como se Cristo voltasse hoje. Já pensou? Há quanto tempo o Senhor ensina: não se põe o sol sobre a vossa ira? Por quê? Porque você tem que dormir salvo. Todos os dias você tem que dormir salvo. Olha só. Aí o Salmo 139 diz: quando acordo ainda estou contigo. Que legal. Aí as Lamentações dizem: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Então, é uma nova chance. Todo dia novo é uma nova chance. Você tem duas frentes para desenvolver a sua salvação e cumprir uma missão. Quando essas duas estiverem concluídas, você pode deitar daqui a pouco e descansar tranquilamente, que você, no tempo de Deus, você vai acordar como se fosse daqui a pouco a parousia. Você vai ser acordado com o som de trombeta. Não sabe quanto tempo vai levar cronologicamente para acontecer isso. Mas é assim. Você não acordou, como aconteceu com a diaconisa Clarice Menezes. Deitou, começou a cantar, falar em línguas, dormiu, não acordou. Vai acordar agora com um toque de trombeta. Agora, o tempo é alerta. Então, existem pessoas que vivem. Isso a gente descobriu aí, uns dias atrás, aí, nos estudos para ajudar as pessoas com TDA, transtornos de déficit de atenção, que o TDA acaba se tornando um TDAH por causa do quê? Porque a pessoa é procrastinador. E aí, quando vence os prazos, aí ele fica hiperativo. Aí ele corre para fazer tudo aquilo que deixou de fazer, porque empurrou com a barriga, adiou, tem que correr. Tem muitas pessoas que são assim. Vivamos hoje como se Cristo voltasse hoje, como se Cristo voltasse agora. Esse tempo que você vive agora é o tempo durante, como diz aos Hebreus, durante o tempo que se chama hoje. Durante o tempo que se chama hoje. É isso. O que você tem é hoje. Nós trabalhamos ontem essa questão do ser, o tempo presente. No hebraico, o Cirilo está aqui conosco hoje, que bom. Vamos dar os méritos, né, para quem me despertou em relação à questão do verbo ser no hebraico, não só ter
conjugação no passado e no futuro, foi ele. E aí a gente começa a entender que o hoje é exatamente aquilo que você é. Não precisa falar, eu sou. A sua realidade é hoje. E o que você é hoje? Uma criatura ou um filho de Deus? Se você não aceitou Jesus, você nada mais é do que uma criatura. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Porquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz, não pode ser amanhã. E há um cântico que diz, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? E a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno
nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Qual é o nome dele? Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás. Francisco, Do seja céu pra bem-vindo. nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Ele não se Em incomoda frente de ser eu chamado de irei, congolês, não? pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás. Do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás. Do céu pra nos buscar, eu sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. São sinais de Deus, né? Nós temos aqui conosco a presença do Francisco. Seja bem-vindo. O Francisco é africano, convidado da Jacira. Então, isso é uma demonstração daquilo que falamos. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, o Francisco deixou familiares lá no país dele. Então, hoje, nós usamos essa terminologia. Quem beija o meu filho adoça a minha boca. Então, tratando bem o Francisco aqui hoje, recebendo de braços abertos, a família dele vai ficar muito agradecida lá no país dele. Pode falar o nome do país? Angola. Isso. Então, vamos receber bem o... Seja bem-vindo, Francisco, tá bom? Mas
está chegando o momento do dueto. O Espírito e a noiva vão cantar. E alguns dias atrás eu tive um sonho e eu levei isso lá para a reunião dos pastores, não os pastores todos da região, mas os pastores do expediente, lá nos nossos escritórios. Esse sonho, nele eu saía no meio do povo, no meio, e havia uma notícia assim: o soprano vai ser tirado de cena. O soprano não vai existir mais. O soprano tem causado um grande mal para a humanidade. E eu ficava estarrecido, e eu encontrava com uma mulher e falava: então quer dizer que o soprano faz um mal para a sociedade? E eu dava um sorriso meio irônico, porque o soprano é uma bênção. O soprano é a voz de referência. E quem é o soprano no mundo? Nesse dueto, o soprano é a igreja. O Espírito e a noiva vão dizer. Então, o que existe nisso tudo de intenção no mundo hoje é de tirar não só Israel, porque agora existe o Israel espiritual. Então não é só o Israel nacional que está sendo alvejado, é o Israel espiritual. Por quê? Lá, quando o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, dos dois povos foi feito um só. Esse é o Israel espiritual. E esse é o soprano. É a voz de referência no mundo. É a voz profética no mundo. É a voz que diz Maranata junto com o Espírito, que canta junto com ele. E eles querem acabar mesmo. Em muitos lugares não existe isso. Você vive, talvez essa mensagem seja muito para o brasileiro que tem liberdade demais para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, e não está falando. Porque as notícias que a gente tem na Coreia do Norte, de famílias sendo enterradas vivas. E aí, por aí afora, tantas outras situações. Então que você entenda a palavra de Deus hoje como uma ênfase ao estado de alerta. Nós estamos em estado de alerta. Acorda, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então é tempo de entender o momento da história da humanidade e se colocar em pé e disponível para Deus. Amém? Nós vamos orar. Senhor, a tua palavra foi exposta, que ela possa produzir os frutos que o Senhor programou para essa noite. Aquilo que está na tua mente, que a imperfeição e a limitação humana não sejam empecilhos para a manifestação da tua glória, da tua vontade, salvando, levando pessoas a assumirem uma posição diante de ti. Em nome de Jesus Cristo, trabalha no coração, ó maravilhoso Espírito Santo, no coração do teu Filho, ó Pai Celestial, que está adiando, que está, na linguagem popular, empurrando com a barriga o momento de uma tomada de posição firme nos teus caminhos. Em nome de Jesus,
que nesta noite, esse pessoal, esse povo teu que está cultuando, não possa ser incluído nas 5 virgens loucas, 5 virgens nécias, mas que todos possam ser incluídos de uma maneira muito justa nas 5 virgens prudentes que levaram suas lamparinas acesas e ainda levaram azeite de reserva para o reabastecimento. Em nome de Jesus Cristo, faz isso com os teus filhos e com as tuas filhas, que essa noite seja noite de salvação, de reconciliação, de reaproximação. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Todos podem se assentar, nós vamos para o nosso momento conclusivo.